Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Estou tentando fazer uma nova transmissão aqui pelo YouTube, com novo equipamento, para ver se está tudo certo, que da última vez sumiu, ficou só o som. Sejam bem-vindos, nós vamos tratar de temas bem interessantes hoje, de onde vocês estão falando. Estou vendo aqui a galera entrando, tem colegas, a Mauri Júnior, psicólogo, seja bem-vinda, Mauri. Todos bem-vindos aqui, estamos aprendendo juntos. Muito bem. Ok, Fábia, um monte de gente entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem no YouTube? Deixa eu ver se dá para ver aqui o comentário da galera no YouTube. Boa noite, Santarém. Estou aqui bem canhoto, viu, gente? Tentando aprender no processo. Vamos lá, aqui para poder ver. Bom, eu acho que dá. Acho que o pessoal está vendo no YouTube direitinho. Vamos lá, aqui perguntaria. Estão vendo no YouTube? Está ok no YouTube? Eu não consigo ver. Consigo me ver, mas não sei se o pessoal está me vendo bem. Então tá. Vamos embora. Tá ótimo. Gente, eu vou tirar os comentários aqui para ficar mais fácil, tá? E a nossa aula de hoje, explicar direitinho para a gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas todos que estão aqui no Instagram. Nosso tema de hoje, para o pessoal que está no YouTube e no Instagram, vai ser um tema que eu acho muito interessante. Tem a ver... O tema central é tolerância, mas existe uma coisa que eu acho importante a gente perceber. Obviamente que a gente está num momento assim de convívio extremo e de ter que tolerar não só esse convívio extremo em casa, mas sobretudo nos tolerar inclusive o trabalho remoto, que complicou ainda mais a relação com os colegas de trabalho. Se por um lado a distância pode parecer no primeiro momento saudável, ter que dar conta, por exemplo, de estar numa reunião com várias pessoas, lá um monte de quadradinho no computador, sem estar vendo, por exemplo, os sinais corporais, o olhar direitinho para saber como a pessoa está se sentindo, tem criado vários problemas para as pessoas. Mas eu vou fazer uma introdução temática sobre o tema. Eu quero convidar vocês para o grupo do Telegram. Vou até pedir aqui para a Ariane. Ariane, como é que faz para o grupo do Telegram as pessoas terem acesso no link do Instagram? Como é que as pessoas fazem? Eu quero que as pessoas possam ir para lá para ficar recebendo conteúdo bem legal que a gente está mandando para todo mundo. A Ariane está me respondendo aqui. Eu quero fazer essa introdução temática, gente, porque aí assim que eu fizer a introdução temática, clica no link da bio do Instagram, que você vai ter acesso lá ao grupo do Telegram. Assim que você clicar, você vai ter o acesso, você vai ter acesso a conteúdos. É bem legal essa participação das pessoas e lá você não vai ficar conversando com as pessoas, é só acessar o conteúdo. É muito legal, não vai ocupar você com discussões assim. É bem interessante. A proposta é criar um senso de comunidade. A gente tá junto, tá? Então, eu vou fazer uma relação que é preciso compreender que é impossível você desenvolver a habilidade de viver harmonicamente com as outras pessoas se você achar que basta apenas desenvolver a tolerância. É preciso, além da tolerância, a aceitação e, num terceiro momento, a compreensão. E vocês vão entender por quê. Eu vou definir cada uma delas no campo da psicologia, das ciências do comportamento humano, do que a gente vê na literatura da psicologia, do que a gente vê no atendimento clínico aos pacientes, do que a gente viu durante o curso inteiro, do que a gente vê nas relações que a gente tem uns com os outros o tempo inteiro, tá ok? Vamos então para uma definição de tolerância. Eu peguei algumas definições bem sucintas para a gente pensar a partir dela e a partir dela a gente começar a discutir como isso aplica na nossa vida a partir das perguntas que vocês enviaram. Então vamos lá. Tolerância é uma atitude justa, objetiva e permissiva em relação àqueles cujas opiniões, práticas, raça, religião ou nacionalidade diferem da nossa. Então, a tolerância é toda vez que eu tenho uma atitude completamente objetiva e justa em relação a tolerar as diferenças que os outros têm de pensamento, visão de mundo, visão de sexualidade, cultural, religiosa, política, enfim, tudo que a gente sabe que são os motivos profundos de conflitos, seja os conflitos entre as pessoas, seja o conflito entre as culturas ou mesmo os chamados conflitos geopolíticos, que envolve a harmonia dos poderes entre os países no planeta Terra, que muitas vezes se altera mediante uma tolerância maior ou menor, ou quase nenhuma tolerância. Por exemplo, um terrorista islâmico, ele não tolera nada que não seja como ele imagina, ou qualquer pessoa
que tem um extremo de intolerância, ela é vulnerável a ter uma visão distorcida do outro, e inclusive ela pode se sentir, por isso mesmo, como autorizada por sua compreensão de mundo, às vezes até espiritual equivocada, de que ela pode matar o outro que pensa diferente, de que ela pode destruir quem pensa diferente e ainda acreditar, baseado nisso, que ela está fazendo algo em nome de Deus. Ao longo da história humana, nós tivemos um conjunto de cenas e trajetórias humanas extremamente equivocadas, onde a intolerância ganhou uma temperatura tão grande que tivemos mortandades significativas. Ou seja, a tolerância, ela já nos traz um ganho. Ao tolerar, nós saímos da zona de fanatismo, da zona de fanatismo político, da zona de fanatismo ideológico, da zona de fanatismo religioso, da zona de fanatismo racial. Nós saímos de uma visão equivocada de imaginar que somente o meu lugar, a minha visão de mundo, é uma visão que merece ser tolerada. Mas a tolerância, você pode imaginar, eu posso tolerar uma pessoa sem aceitá-la. Eu posso tolerar ou porque eu estou abaixo dela, naquela do mundo do trabalho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu odeio a pessoa, quero que ela se exploda, mas eu dependo, eu preciso do emprego, tenho um filho para criar, tenho contas para pagar, e eu estou tolerando. Até a gente, sabe assim, é insuportável, tenho que engolir, né? Então, obviamente, a tolerância, ela é um avanço civilizatório, porque na tolerância, às vezes eu tenho até a vontade, sabe, de dizer assim, que eu não aceito tua religião, que eu não aceito tua raça, que eu não aceito tua cultura, mas eu, em nome da boa convivência, eu calo. Por que isso é importante? Porque nós saímos de uma vida extremamente animalesca e instintiva, em que imediatamente a minha reação contrária à tua forma de ser se manifesta num ataque, seja verbal, seja pessoal, e eu venho, mas o meu sistema cognitivo, meu aparelho mental foi criando um conjunto de aplicativos, eu vou usar essa linguagem aí, que são habilidades emocionais e cognitivas que me permitem, mesmo não concordando, tolerar você. Obviamente, a tolerância ela é muito positiva, mas a gente pode, numa convivência, por exemplo, a dois, é preciso mais que isso para que a gente vá para um ponto de harmonia. É preciso a aceitação. E a aceitação é um passo à frente do que a tolerância. A aceitação, então, aí nós temos a aceitação como aceitar ou consentir a realidade, reconhecendo o processo ou condição, seja geralmente uma condição negativa e desfavorável, sem tentar. Olha o que acontece com a aceitação. Na tolerância, eu meio que suporto. Na aceitação, eu percebo a realidade que é dada, as circunstâncias e os processos ao meu redor, e não tento nem modificar, nem protestar, nem fugir. Na tolerância, eu posso tolerar você, mas eu não quero conviver. Tolero. Na aceitação, eu não tento modificar a tua crença, eu não tento modificar a tua visão de mundo, eu não protesto contra a forma como você se veste, como seu cabelo é, como você pensa politicamente, e muito menos por causa dessas muitas diferenças que você tem, eu não tento fugir de você. Então você veja que nesse processo houve um acréscimo, ou seja, para além de tolerar, eu passei a aceitar a condição na qual você se encontra ou as circunstâncias que me cercam. Há um avanço significativo. Nesse fato aí nós temos a aceitação da realidade, não uma luta contra a realidade, no nosso contexto atual, porque esse vídeo está sendo produzido durante o processo de isolamento social da pandemia do Covid, porque alguém pode ver isso depois e se perguntar que contexto é esse. No contexto atual, nós somos convidados, como eu sempre digo, intimados, a aceitar a realidade. A gente pode tentar lutar contra isso, mas é uma luta vã. Ela tem que aceitar essa realidade, inclusive a realidade de ter que conviver mais intensamente com as pessoas. Então a gente poderia categorizar aqui a tolerância como uma virtude. Ela é bem próxima daquela regra de ouro. Faça com os outros aquilo que você quer que eles não façam ou que eles façam com você. Ou ajam da melhor forma como você agiria com eles, ou não ajam da pior forma como você não gostaria que eles agissem com você. É uma regra de ouro que foi, obviamente, extremamente bem definida no Evangelho: não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam, né? E depois, além da na Torá judaica, com Jesus ele muda a fórmula, ao invés de apenas não fazer com os outros aquilo que você não quer que eles não façam, ou seja, eu não vou fazer mal a João para que João não me faça mal, ele inverte a ordem e diz assim:
faça aos outros aquilo que você quer que ele lhe faça. Ou seja, em vez de ter uma posição passiva, eu passo a ter uma posição ativa. Eu passo a fazer pelo outro aquilo que eu quero que ele me faça. Então, saio da passividade para a atividade. É também uma fórmula pragmática na sociedade, porque diminui, obviamente, a tolerância, como eu já falei, os conflitos todos que a gente tem. Na aceitação, como é um passo além, o que a gente entende? É um sentimento, na tolerância, é um sentimento de eu posso viver com X, apesar dele ser assim, mas eu posso conviver com ele. Então a gente termina aceitando, tolerando a religião do outro, a forma do outro ser. Mas na aceitação é algo que é melhor, porque se na tolerância eu posso conviver com fulano, apesar dele ser assim, apesar dele crer assim, apesar dele se comportar assim, apesar dele ter votado assim, na aceitação, eu não passo mal por esse processo do outro. Na aceitação, X não é um problema para mim. Ou seja, o outro ser gay, lésbica, hétero, americano, japonês, judeu, cristão, budista, que vota na esquerda, na direita, no centro, isso não afeta, isso não chega a ser um registro negativo. Simplesmente o outro é assim. Você entende que aí você tem um grau de leveza ainda muito maior. Você não está concentrado no ponto de discordância que você tem que tolerar, mas você aceita que simplesmente a diferença ela é constitutiva do ser humano. Isso é fundamental para que a gente possa entender. A tolerância, a aceitação, ela faz com que a gente veja a diferença como naturalmente constitutiva e eu não quero nem lutar, nem modificar, nem fugir disso. Muito pelo contrário, alguém que tem aceitação percebe como o outro ser diferente, acrescenta. Porque, afinal de contas, eu não tenho como é que eu diria? Eu não tenho como crescer se eu conversar e se eu conviver tão somente com as pessoas que pensam como eu, que acreditam como eu e que agem como eu. Porque essas pessoas, elas são importantes, eu posso inclusive amá-las, mas digamos que boa parte do aprendizado que elas tinham que me trazer já foi dada. O aprendizado do novo vem quando o novo chega, esse novo, inclusive, que desafia o meu cognitivo, a minha capacidade de convivência, quando ele ou ela age de modo diferente do meu esquema de compreensão de mundo, da forma como eu fui criado e educado. Então, é muito importante a gente perceber que nesse processo a gente acrescenta no nosso cognitivo, na nossa compreensão do mundo, quando alguém que é diferente chega. Isso nos força, isso nos instiga a ter uma visão de mundo diferente. Eu costumo dizer, inclusive, que quando eu converso com pessoas que pensam exatamente como eu, que têm uma visão completamente alinhada à minha, é uma conversa de lagartixas, né? Tipo, a pessoa diz assim, eu acho isso, isso e isso, aí você faz, eu também. Eu penso isso, isso e isso, e você só faz dizer, eu também. Aliás, uma amizade sincera, uma relação madura no campo da família e das amizades, é uma relação que suporta a discordância, e mesmo que haja um estresse inicial no processo desse discordar, o indivíduo percebe, depois que o ego sai da linha de frente e vem a racionalidade, que aquilo que o outro trouxe acrescentou. Ou porque ele confirmou aquilo que eu acredito, quando eu percebo que a compreensão dele não é a minha, mas eu respeito, ou porque ele me instigou ou me provocou a pensar de modo diferente, acrescentando informações, acrescentando dados que eu não tinha, pelo simples fato de que eu não domino a compreensão do mundo todo, porque eu não tenho todas as variáveis à minha disposição, ok? Quero aproveitar para convidar todo mundo que está aqui no Instagram para vir para o canal do YouTube. O áudio está bem melhor, a imagem também, e a gente não vai ter problema de travar quando passar uma hora. Então, se vocês puderem vir migrando, porque daqui a pouco eu encerro aqui no Instagram para a gente continuar respondendo as pessoas aqui no YouTube, tá bom? Então, seria bom que se vocês pudessem vir, a gente ficaria muito feliz de vocês estarem conosco agora. Então, a gente tem uma questão seguinte: você pode tolerar alguém sem aceitar, mas você não pode aceitar alguém sem tolerar. Então, tolerância nível 1, aceitação nível 2 e a compreensão nível 3. A compreensão ela tem algo muito fantástico. Na compreensão, eu começo a entender as circunstâncias que fizeram o outro agir daquele modo. Eu começo a compreender que tipo de processos foram formatados na vida daquela pessoa para que ela pudesse agir
daquele jeito, com aquelas circunstâncias. Nós temos, de fato, um profundo aprendizado. Compreender o outro, compreender como o outro vive, como o outro pensa, compreender de onde ele foi formado, quais são suas raízes, suas percepções, faz com que eu perceba muito fortemente quão significativo isso é e quão rico isso é para mim, para que a minha relação, inclusive comigo, amadureça, porque compreender o outro também é uma rica forma de me compreender. Sempre lembrando que nas relações que nós estabelecemos com as pessoas, comumente, consciente ou muitas vezes conscientemente, as nossas transferências emocionais, ou seja, nossos processos do passado, são projetados como numa tela nas outras pessoas. De modo que muitas vezes a compreensão delas fala muito mais também sobre a minha própria dinâmica, e isso enriquece a minha compreensão do outro e de mim mesmo. E de tal modo, quando isso acontece, essa dinâmica de lá para cá e daqui para lá, a relação se enriquece e eu desenvolvo muito mais habilidades cognitivas. Continuo convidando vocês, gente, aqui do Instagram, para vir aqui para o canal do YouTube Roçando Clinge, para a gente continuar com mais tranquilidade a live, porque ela não vai ser interrompida, e porque aqui a qualidade da imagem e do áudio fica melhor para a gente estar junto aqui. E as perguntas eu vou responder todas aqui no YouTube, tá bom? Então vamos aqui para umas questões que eu acho também importantes. É impossível tolerar ou aceitar alguém sem entender essa pessoa. Ou seja, o meu esforço de finalmente tolerar ou aceitar, ele vai ser fortalecido se eu puder compreender. Esse processo de compreensão ele é de uma riqueza tão grande, porque significa dizer que eu vou sair do meu mundo, eu vou sair da minha zona de conforto, seja, por exemplo, da minha família, quando eu tento compreender alguém que é de uma outra família. O casamento é esse desafio constantemente, uma relação a dois é esse desafio constantemente, porque eu me relaciono ou vivo ou caso com alguém que vem de um universo diverso do meu. Mesmo que haja paixão, desejo, enfim, eu tenho que conviver com essas muitas diferenças que cotidianamente vão se revelando, que cotidianamente vão ganhando contornos mais nítidos, porque no processo todo de uma relação, a paixão inicial que nos atraiu, essa dá espaço para que venha o respeito, a admiração, com a continuação, obviamente, do desejo. E esse processo vai sendo enriquecido profundamente na medida em que o outro revela suas características, provocando em mim cada vez mais necessidade de compreender, cada vez mais necessidade também, muitas vezes, de apenas tolerar e de aceitar. Porque se eu ficar apenas na tolerância, vai chegar um ponto que a relação vai se esgaçar, porque eu vou ficar tendo que engolir para conviver coisas que eu simplesmente não aceito. Quando a aceitação substitui a tolerância, amadurecendo esse processo, eu posso então compreender melhor, juntando esse processo o outro, e eu vou amadurecendo, vou aprofundando a intimidade, eu vou aprofundando o nível de afeto. E a gente vai vendo que, nesse caso, as pessoas que desenvolvem uma profunda compreensão de como os outros são, elas desenvolvem uma coisa que a gente chama de intimidade. A intimidade é uma coisa fantástica, porque a intimidade faz com que a gente precise de muito pouco para dizer muita coisa. Quando você não tem intimidade com alguém, você tem que explicar muito para a pessoa, você tem que falar muito para a pessoa, tem que se expor demais para a pessoa. Quando você tem intimidade, que vem dessa compreensão de como o outro é, basta aquele olhar depois que você já sabe o que significa aquilo, né? Basta um silêncio, basta um sorriso diferente que você percebe que há algo por trás daquilo. Essa compreensão na relação, ela é muito rica, ela é muito importante e ela é muito impactante. Eu quero agora falar de 4 coisas que eu acho essenciais para nos ajudar a desenvolver essa compreensão, essa aceitação e essa tolerância. E a partir de agora eu vou fazer isso apenas aqui no canal do YouTube. Convido todos vocês que estão aqui no Instagram para virem aqui para o canal do YouTube Roçando Klinger, para que a gente possa estar ao vivo aqui, para que a gente possa falar em são dessas 4 possibilidades de construção da capacidade de aceitação, de compreensão e de tolerância. E a partir de então começar a responder as perguntas. Agradeço a todos vocês que estiveram até aqui no Instagram com a gente e convido todos para que possam vir aqui para o canal do YouTube, tá bom? Um beijo no coração, gente. Encerrar aqui e compartilhar.
compartilhar no Stories e sair aqui do Instagram. Bom, agora somos só nós, galera, do YouTube. Vamos aqui falar de coisas que eu acho fundamentais para a gente compreender, gente. Eu sempre repito e costumo dizer isso, acho que é importante para que a gente fique com isso muito claro em mente, que o objetivo, quando um profissional de comportamento humano, quando um terapeuta com formação acadêmica consistente vai falar de alguma coisa, ele em nenhum momento está vendendo receita de bolo mágica, embora eu sei que as pessoas tenham um desejo imenso. Eu também gostaria de coisas simples, que resolvessem rápido. Qualquer um de nós gostaria disso, mas não existe. Existe esforço, existe dedicação, existe um autodiagnóstico, um diagnóstico feito por um profissional capaz, para que a gente possa perceber a dinâmica da nossa vida e, baseado na compreensão de como as pessoas agiram em circunstâncias semelhantes, a psicologia, as ciências do comportamento de modo geral, as neurociências, a psiquiatria, elas vão desenvolvendo, então, padrões que podem nos ajudar a partir daquela perspectiva, aplicando-os à realidade de cada um de nós, num contexto que sempre é muito particular, muito único, muito idiosincrático. Que a gente possa, então, vendo aquelas possibilidades no nosso contexto, aplicar a nossa existência. Isso quer dizer que eu não vou dar uma receita de bolo, mas apenas mostrar 4 padrões de possibilidades que ajudarão a cada um de nós, na medida que aplicarmos ao nosso contexto, a ampliar a nossa capacidade de tolerar e desenvolver compreensão com as pessoas e aceitação. Primeiro, é preciso entender a motivação do outro. No contexto de um relacionamento, a gente tende a criar padrões que vão aí, desde a forma como a gente percebe o outro, o contexto que o outro tem, a gente, muitas vezes, naquele processo, a gente está como se fosse reconfigurando, que a gente chama da projeção, as relações do passado. Então, de repente, eu estou esperando o que da minha esposa? Que ela seja minha mãe? Eu estou esperando o que do meu marido? Que ele seja meu pai? Será que eu não estou trocando papéis? Será que eu não estou tentando compensar na relação do presente as coisas que não funcionaram nas relações do passado? Se é isso, será que eu não estou colocando um peso profundo sobre a vida do outro? E muitas vezes eu espero isso sem nem comunicar, tem mais esse detalhe. Às vezes a gente espera isso do outro, a nossa expectativa ela é inconsciente, nem a gente sabe que ela existe, muito menos o outro nos frustra sem nem saber que frustrou, porque não sabia quais expectativas que a gente tinha, e muitas vezes nem mesmo a gente. Então veja como é complicado nesse processo. Então precisa então entender as motivações que estão por trás do meu comportamento e do outro, porque muitas vezes tá claro quando é comum, às vezes, você não está no relacionamento, a pessoa chega extremamente irritado ou irritada do trabalho, acontecer uma cena muito desagradável, pode ter havido uma cena de humilhação numa reunião, ou então algo que se esperou alcançar não se alcançou, a meta não foi atingida, o novo cargo que se criou expectativa de ter não foi alcançado, e a pessoa volta para casa com um profundo nível de frustração. Quando você compreende aquela pessoa que está do seu lado, que ela chega em casa e começa a ficar agressiva, é muito comum, numa relação mais madura, você dizer, olha, seguinte, eu entendo a tua frustração, eu sei o quanto está ruim esse dia para você, está sendo pesado e difícil, eu sei que você achou que ia acontecer isso, não aconteceu, mas, por favor, não descarrega em mim, que inclusive sou a pessoa que pode te ajudar, te apaziguar e te erguer, né? Não descarregue em mim a dor ou a angústia que você queria descarregar no outro. Quando a pessoa diz isso pra gente, a gente, por mais que esteja irritado, faz, tá bom, desculpa, peraí, deixa eu tomar um banho. Porque significa que eu compreendi que o outro estava irritado com uma outra situação e estava transferindo para mim algo que não me pertencia. Isso é fundamental, tá bom? E ao mesmo tempo eu também tenho que entender, quando eu estou voltando para casa, quando eu estou jogando para o outro, que muitas dessas demandas ou necessidades que eu estou apontando para o outro têm a ver com personagens do meu passado, que vai tornar a relação tóxica, porque ali são duas crianças. Tem até um desenho muito interessante no Instagram, que é quando você tem uma criança e outra criança e 2 adultos. E por dentro, os 2 adultos estão de costas, essa é a imagem, e as crianças estão brigando entre si, mostrando que o desentendimento dos adultos
é provocado pelo lado infantil não trabalhado. Portanto, compreender-se, compreender o outro é essencial para o equilíbrio de uma relação. Não é sobre você. Uma outra coisa muito importante. A maioria, esse é um segredo clássico da relação humana, gente. Aqui podemos aprender que apenas 10% do que as pessoas fazem com a gente tem a ver com a gente. 90% tem a ver com ela, com as demandas dela, com o ego dela, com os problemas dela. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente olha a reação do outro no ambiente de trabalho assim e pensa, não tem a ver comigo. Agora, tem a ver comigo o fato de que eu preciso compreender isso e que eu não vou deixar me sequestrar pela atitude do outro, senão eu vou entrar em linha de conflito com ele ou com ela por causa de coisas que ela tem que resolver. Muitas vezes, obviamente, eu tenho que chegar, dizer à pessoa, ela pode não aceitar, eu tenho que comunicar a um outro colega de trabalho que tem o respeito dos dois, para que a gente chegue a um consenso, ou muitas vezes ir até o departamento pessoal. E em casos extremos, a justiça, quando o outro lá está no nível de ignorância e de obtusidade psíquica dele. Mas muitas vezes, olhar a reação dos outros e dizer, isso não me pertence, é extremamente importante. Porque na maior parte das vezes, a intensidade maior é que não nos pertence, pertence ao outro. Precisamos, então, aprender a agir e não apenas a reagir ao que o outro faz. Terceiro ponto, que eu acho também muito importante, permitir que o outro tenha um espaço, ou seja, adotar a perspectiva da outra pessoa, a gente pode reconhecer suas motivações, o que a gente vai evitar? Julgamento, tentativa de impor, de controlar e de defender o nosso território. Esse movimento de não entender que o outro tem um espaço de ser muito próprio dele ou dela, com características únicas, é fundamental para que a gente possa evitar muitos e significativos níveis de conflito que existem nas relações. E, finalmente, algo que é fundamental, não criar expectativas. Todos nós pagamos um preço muito grande porque a gente se apega a certas crenças e cria expectativas de que as pessoas vão ver essa crença, como a pessoa deve ser e se comportar. A gente cria essa ideia. A gente tanto tem expectativas com relação aos personagens do passado, os quais muitas vezes nós culpamos por não terem se comportado ou agido como nós gostaríamos, como a gente tem em relação aos personagens do presente, exatamente porque os do passado criaram um padrão disfuncional, nós trazemos esse padrão disfuncional de expectativas para o presente. As pessoas são o que são e farão o que farão. Então a pior ideia que acontece é que aí você começa a ver como é que começam os relacionamentos abusivos. Uma das variáveis, não é a única, obviamente, mas uma das variáveis é aquela crença de que quando casar comigo vai ser diferente. Quando for o ano que vem vai ser diferente. Acho que quando ele conseguir o emprego dos sonhos, ou ela conseguir a promoção dos sonhos, vai ser diferente. E nisso a gente vai sutilmente se submetendo a relações abusivas, na expectativa mágica de que basta querer, basta pensar positivo, basta pedir muito a Deus que o outro vai se transformar. E muitas vezes aí chega-se um ponto que não é mais para tolerar, porque é uma missão com você mesmo, e isso não é uma coisa que seja interessante, porque traz muita dor, sofrimento. E às vezes quando o outro sai, porque às vezes a gente nem consegue sair, o ego está tão destruído que a gente nem consegue sair. Quando o outro sai, são tantos cacos que se a gente não resolver, a gente sai de uma relação disfuncional atrás da outra e busca um novo algoz ou uma nova algoz. Ok? Eu quero agradecer desde já a presença de todos vocês e agora nós vamos começar a responder as perguntas que vocês nos enviaram hoje à noite. Muito obrigado por estarmos juntos aqui. Temos aqui a pergunta do Jéssica, desculpa, é a Jéssica. Jéssica, obrigado por sua participação, por sua pergunta aqui. Quando separar a tolerância da permissividade? Meio que quando eu estava concluindo agora essa parte introdutória, eu estava falando exatamente disso. Permissividade é quando você tolera o que não deveria ser tolerado. Por exemplo, eu posso tolerar que o outro tenha uma visão política da minha. Mas muitas vezes, essa chacota diária na família, ela começa a ser tóxica. Ok, você votou diferente de mim, ok, sua religião é diferente de mim, você ora, ou reza, ou faz prece, enfim, o nome que você dá à sua conexão com Deus é diferente da minha, mas não vem o tempo inteiro tentar dizer que a minha não presta, ou não vem desqualificar meu voto, ou minha compreensão de mundo no campo político, ou a minha visão de mundo no campo da sexualidade. Então,
quando o outro começa a tentar minar a minha forma de ser, de viver e de estar no mundo, aí eu não posso tolerar, porque eu não posso ter tolerância à intolerância, ok? Então aí a gente passa a ser permissivo, e isso vai corroendo a nossa relação, inclusive conosco mesmo, na medida em que a gente se permite tantas cenas chocantes e muitas vezes humilhantes, que torna-se tão desagradável que vai acabando com a nossa autoestima. Temos aqui a Mayra Mainardi. Obrigado, Mayra, também por sua pergunta. Qual o melhor exercício para trabalhar? Sinto dificuldade, sou intolerante até comigo. Bom, geralmente, a gente tem dificuldade de fazer com os outros aquilo que a gente tem dificuldade, Maria, de fazer com a gente mesmo. Então, a incapacidade de aceitar o outro está intimamente relacionada com a nossa capacidade de não se aceitar. A incapacidade de compreender o outro, do mesmo modo, está relacionada à nossa incapacidade de se compreender. Do mesmo modo, então, a incapacidade de tolerar qualquer pessoa está relacionada a uma profunda incapacidade de nos tolerarmos. Então, na medida em que eu começo a trabalhar a minha própria compreensão, aceitação e tolerância, eu desenvolvo habilidades de fazer isso com as demais pessoas, com as demais culturas e os demais relacionamentos. O que significa dizer que, no caso específico, como você coloca, a primeira busca de tolerância, aceitação e compreensão tem que ser com você mesma, certo? Então, é uma forma de viver essa experiência. Tem um curso na plataforma lá, Roçando Cursos, que é Aprendendo a Se Amar. Todo em função de muito desse processo de construção de habilidades emocionais, de aceitação e de amor próprio, que é um ganho profundo para tudo que a gente vai construir depois. Mas, em média, todas as expectativas ou todas as potências que nós não conseguimos desenvolver em nós, nós temos dificuldade de conviver no outro. Então, é sempre uma receita de bolo. Aquilo que eu construo em mim, facilmente eu consigo construir na relação com o outro. Aquilo que eu não tenho, eu não vejo o outro ter também. E aí a minha relação com o outro passa a ser não nos pontos luminosos que eu e o outro tem, mas nos pontos cegos que eu e que o outro tem. Isso torna tudo muito difícil, inviabiliza várias relações, sobretudo a mais essencialmente que deve ser amorosa, que é a relação consigo mesmo. Temos aqui a Eliane S. Luiz. Obrigado também, Eliane, por sua participação aqui. Como não perder a tolerância com pessoas teimosas? Bom, gente, dizer que a gente quer desenvolver essas habilidades, e elas são importantes, elas são essenciais para o nosso amadurecimento, também para a nossa paz, não quer dizer que a gente o tempo inteiro consiga estar zen. Não. O que quer dizer é que a gente quer o máximo do tempo possível estar assim. Mas óbvio que tem pessoas que são tão teimosas que tiram a nossa paciência. Então também tem que aprender a como conviver e a como evitar que pessoas desse modo tóxicas que são atrapalhem minha vida. Às vezes, simplesmente, eu tenho que, de fato, criar um sistema de isolamento pessoal, mesmo que a pessoa esteja lá, sabe, criar como se fosse um campo invisível de força para não deixar que aquilo... Porque tem gente que tem prazer em ser teimoso ou teimosa, se alimenta do conflito, não consegue viver em paz e fica angustiada com o silêncio respeitoso. Pessoas assim, elas têm prazer em desarticular e deixar você mal. Então, ela tem o que a gente chama na psicologia um gozo de ser teimosa ou teimoso para provocar no outro um certo descontentamento e um certo desconforto. Então, uma das estratégias, parece aquela história quando eu cheguei em casa e disse, mãe, estão me chamando não sei o que do colégio. Aí ela até contou a história já de tamborete. Disse, você é um tamborete? Não, então não fique chateado. Se você fosse, então não é. Mas eles estão me chamando. Então você volta para o colégio amanhã e passe 3 dias ouvindo tamborete e ignore. Mesmo que você esteja com muita raiva, não dê atenção. Porque quando eles perceberem que não estão te incomodando, mesmo que você esteja, mas por não estar demonstrando, eles vão pegar uma outra criança e vão deixar você em paz. Que acontece geralmente com os abusadores, os que fazem bullying na escola. Mesma coisa com o teimoso. Se a pessoa que está teimosa, ela começa a perceber que ela, por mais que você esteja incomodado, você está assim bem, quase pulando no pescoço, mas não está transmitindo isso, ela começa a ver que não consegue mais te desarticular. E o prazer de ver você desequilibrado ou desequilibrada, cara, ela vai fazer com outra pessoa. Tá? Uma das estratégias. Porque tem pessoas que, de fato, a gente vai ter que conviver o resto da vida. Não dá para romper a relação. Então, tem que aprender a criar estratégias de convivência
com cada tipo de personalidade que a gente convive, especialmente nesse caso, como é o tema de hoje, com as pessoas teimosas. Temos aqui a KB Dutra S, também muito obrigado por sua pergunta. Como distinguir tolerância de resiliência, de fraqueza e covardia? Como saber o limite de cada um? Basicamente, eu vou pegar aqui os extremos que você colocou. Tolerância e resiliência, fraqueza e covardia. Basicamente, quando o comportamento do outro, ao ser tolerado, nos destrói, nos vitimiza, nos compromete emocionalmente e torna-se, inclusive, uma leitura de abuso, aí já é covardia, já é incapacidade, já é fraqueza, incapacidade de se impor, certo? Por exemplo, tem momentos na vida que você não tem alternativa. Vamos imaginar uma criança que passou por abuso. Ela não é covarde, ela não tem alternativas, ok? Às vezes um adulto também não tem alternativa. Ele está numa relação abusiva sem alternativas. Mas quando ele tem alternativa e continua na relação abusiva, aí é o que se chamou aqui de covardia e de fraqueza. Porque a pessoa prefere continuar sendo vítima do que pagar o preço de ir para o conflito, se impor e se fazer respeitar. Porque, claro, existe um gasto profundo de energia de sair daquele lugar de fraqueza e covardia, vestir as luvas da luta pessoal, travar um conflito para demarcar o território e dizer você não pode passar daqui porque é desrespeito. Às vezes também, esse nível de abuso que o outro provocou foi tão grande que suas forças de reação estão minadas. E às vezes não é só covardia, ou como você colocou aqui, fraqueza. Às vezes é porque você realmente está sem estrutura mínima de ego para ir para o confronto de se fazer respeitar. E claro, esse processo em relações abusivas, disseminado, ele é muito gradual. Ele vai acontecendo de forma, às vezes, imperceptíveis. De tal modo que quando você se dá conta, você está dominado ou dominada na relação e realmente tem dificuldade de agir. É nessa hora que é fundamental procurar ajuda. Mas, sobretudo, e você já deve ter passado por isso, vocês, ou como eu também já passei, quando a gente pede ajuda, a gente tem dois lados, o que está pedindo ajuda e o que está oferecendo ajuda. O que está pedindo ajuda só vai pedir no limite. E não significa dizer, quando ele pede ajuda a você, que quando você der um conselho, você oferecer um suporte, ele vai romper a relação. Porque ainda há dependência, ainda há desejo, ainda tem sexualidade. Por isso, muitas vezes, a pessoa te pede ajuda, você abriga na sua casa, vamos, você precisa sair dessa. Aí no outro dia o outro liga e a pessoa volta, ou ela liga e a pessoa volta, e você fica assim, que pessoa idiota, como é que ela faz isso? Bastou assim, a pessoa já voltou. Só quem passou por isso sabe, não é tão fácil, né? Portanto, a gente também tem que ter paciência de oferecer o nosso melhor, entender que o outro não vai ser ou salvar-se ou ser salvo do dia para a noite, vai ter idas e vindas e que a gente tem que ficar esperando até finalmente a pessoa, senão a gente também perde a paciência com as pessoas que estão pedindo socorro e não vão ser salvas ou se permitir ser salvas da primeira vez. É preciso um pouco também dessa compreensão, porque muitos de nós já passou por isso também. Sabe que não é tão fácil assim sair de uma relação tóxica e abusiva e misógina. É muito complicado. E muitas vezes um profissional vai ajudar muito gritantemente. Temos aqui a pergunta da Joana FSC. Muito obrigado também por sua pergunta, Joana. Como tolerar a si próprio diante da repetição dos mesmos erros? Seja bem-vinda à raça humana, Joana. Nós cometemos os mesmos erros. Se a gente só cometesse um erro e ajeitasse o próximo, a gente tinha virado gênios, anjos, né? A gente comete os mesmos erros sucessivamente. Então, basicamente, eu preciso compreender as dinâmicas que estão por trás desses erros, processos inconscientes, autossabotagem, um conjunto de elementos que precisam ser compreendidos, descritos, trabalhados e desconstruídos e ressignificados para que eu possa minimizar os processos. Eu vou tentar criar aqui uma imagem para você. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Então, aqui tem o erro e a consciência do erro, tá? Qual é o objetivo desse desenvolvimento emocional? Eu erro e não tenho consciência. Afeto a mim e afeto os outros. Finalmente, eu erro e a consciência vem depois. Uma semana depois, caramba, não acredito, estou lembrando agora o que eu disse naquela noite.
Eu não podia ter dito isso. Consciência veio bem depois. Você vai num processo de crescimento emocional para que a consciência venha se aproximando do erro. Então, chega um momento em que você erra imediatamente, tem consciência. E você, humildade, maturidade, a você ou ao outro, não vou fazer isso, me desculpa, tá? Você ganha consciência. Depois a consciência vem para cá, ela vem antes do erro. Ó, esse ponto que a gente quer chegar. Ou seja, quando eu vou cometer uma atitude que se tornou padrão, mas como eu vim em processo de ganho de consciência, a consciência de que aquilo não deve ser feito vem antes de eu fazer. Então, vem a vontade, não faz isso, não diz isso, não vai ser legal, vai ser complicado e você segura, entende? Até que chega um ponto que há uma mudança tão grande que não vem mais o desejo de repetir. A consciência criou um novo modus operandi, um novo modo de comportamento. Então, tenha paciência, porque a gente erra muito e a gente tem que aceitar muito esse processo. Ou seja, vai ter que ter disciplina para que a gente possa finalmente ter o comportamento novo que a gente deseja, ok? Temos aqui então a Elaine Vieira. Muito bem, Elaine, direto de Goiânia. Vamos aqui, ó. Por que tenho tolerância zero pelo descumprimento do horário combinado? Fico irritado e triste. Bom, a gente tem pessoas que são comprometidas com as coisas, elas têm uma tendência a ficarem intolerantes com pessoas que não são comprometidas com aquela coisa. Por exemplo, pessoas que são cumpridoras do horário, elas têm dificuldade de lidar com pessoas que não cumprem horário. Pessoas que vivem, por exemplo, que são muito limpas e que cuidam tudo, elas têm dificuldade de lidar com pessoas que são bagunceiras. Pessoas que, por exemplo, dormem num determinado horário, têm certos rituais e elas têm dificuldade com pessoas que não têm uma ordem. A vida é sempre um convite, Elaine, da gente aprender a conviver com os outros pelo seguinte: beleza, que virtude é a minha de ser uma pessoa que cumpre horários, mas quantas outras características da minha personalidade não são legais e as pessoas que convivem comigo têm que tolerar? Baseado no fato de que tudo que eu faço não é perfeito, eu posso ser uma cumpridora de horário, eu posso ser uma pessoa arrumada, tal, mas tem outras características minhas que não são primorosas e eu preciso suportar e o outro também, tolerar e também, aceitar também, compreender também o outro precisa. Eu tenho que olhar assim, que quando o outro se atrasa, eu penso quais são as virtudes que ele tem, ou que ela tem. E mesmo chegando atrasado, que me irrita, é agradável quando chega? Seria melhor que nem viesse só porque se atrasou 10 minutos ou meia hora? Então não quero nem que venha, eu não vou ter mais nenhum relacionamento, ou não vou nem, por exemplo, ser atendido pelo médico, pela médica que está me atendendo naquele momento. Nós precisamos estar sempre fazendo essa equação, para não estar sempre, porque aí a vida fica cansativa, porque a gente está sempre se frustrando. É sempre acreditar que os outros vão ser como nós somos. E aí gera frustração por cima de frustração. Então, simplesmente eu vou, faço a minha parte, se o outro não fizer, eu tenho que aprender a viver com isso e continuar fazendo o meu melhor. E não criar a expectativa de que porque eu chego no horário, todo mundo vai chegar no horário. Especialmente levando em consideração que nós vemos num país em que cumprir horário não é uma característica cultural muito forte. Por exemplo, como é historicamente conhecida nos londrinos, nas pessoas que moram especialmente na Inglaterra, porque é como se fosse um ritual cultural muito forte. Big Ben é um símbolo muito forte daquela sociedade, é um símbolo turístico de Londres, exatamente porque ele marca a hora do compromisso. A gente tem uma noção do que significa isso. Na nossa cultura, basicamente a gente tem horário de começar as coisas: missa, culto, reunião espírita, cinema, teatro, tem hora marcada, programação de TV, mais um encontro com as pessoas, sabe? Uma reunião. Geralmente as pessoas atrasam. Tá? Um show, né? Geralmente você chega lá, marca para as 10, começa às 11, enfim, isso é meio que cultural. Eu digo que eu vou fazer palestra nas empresas, ou nas escolas, nas instituições, nos órgãos públicos, nos ministérios. A gente marca tipo 10, e geralmente dá uma tolerância de 15 minutos, começa de 10 e 15, a pessoa te apresentando para de 10 e meia começar, como se fosse assim, meia hora é o natural do atraso. As pessoas dizem, mas é o trânsito, é não sei o quê, é no elevador, é o trânsito na cidade. E, na verdade, é porque a pessoa não se planejou. Se você aprender a se planejar bem, os outros não são assim, vai ficar muito pesado, porque o atraso vai ser muito constante. Temos aqui a... Peraí, pulei, sim, tá. Temos aqui No Mundo da Lua. Deve ser um Instagram, No Mundo da Lua. Depois eu quero ver como é, tá?
Como tolerar intolerantes? É uma boa pergunta. Bom, vê só. Eu falei um pouco antes que nós não podemos tolerar a intolerância. Ou seja, nós não podemos tolerar o desrespeito religioso, nós não podemos tolerar o desrespeito político, nós não podemos tolerar os preconceitos raciais, sociais, nós não podemos tolerar a injustiça, porque isso seria omissão, viraria covardia, e muitas vezes, pela omissão de muitos, poucos que são maus imperam. Por quê? Porque toleram o que não deve ser tolerado. No entanto, a forma como nós vamos lutar para estabelecer o que deve ser certo não deve ser na intolerância, no conflito. Então, eu convido o outro à compreensão, à tolerância, à convivência, mas se ele não quiser, eu tenho que impedir, como pessoa, como família, como empresa, como instituições e como nação, que pessoas que querem que apenas o modo delas viver, pensar, agir, crer imperem, apague as demais. É para isso que existem regimes que criam um conjunto de instituições que vigiam para que os direitos sejam permitidos a todos. Mesmo que nós tenhamos uma sociedade ainda muito injusta, devemos lembrar, isso é importante do ponto de vista de perspectiva histórica, que já foi muito mais injusta, que já foi muito pior, para que a gente não tenha uma sensação de decadência, quando na verdade a gente tem avanço. Mesmo que um momento ou outro da história humana haja um certo recuo, a gente só está tendo avanços, né, na nossa sociedade. Então é importante essa visão de mundo contemporânea do ponto de vista de uma perspectiva histórica. As sociedades democráticas, por exemplo, são sociedades que foram fundadas no direito à expressão da diferença. As sociedades autocráticas são sociedades cuja base é o apagamento da diferença para que apenas um grupo estabeleça a sua forma de agir, pensar e estar no mundo. E, obviamente, nós sabemos que as sociedades mais avançadas, onde as pessoas têm mais padrão de vida e felicidade, são as sociedades em que há um regime de democracia mais aperfeiçoado. E as sociedades onde as pessoas podem vir muito mais infelizes, porque são reprimidas em sua diversidade, são as sociedades autoritárias e autocráticas. Temos aqui também uma pergunta da Carminha Castro também. Obrigado, Carminha, por sua pergunta. O exercício da tolerância nos ajuda a ser resilientes? Com certeza, Carminha. Com certeza. A resiliência exige essa capacidade de se adaptar. Então, se o outro é desse jeito, eu vou lutar, eu vou ser resiliente e conviver. Se a situação não é como eu queria, ou eu vou lutar, ou vou negar, ou vou fugir, ou vou aprender a conviver com ela. Então, esses elementos, os elementos saudáveis da psique humana, eles se reforçam entre si do mesmo modo e com a mesma intensidade que os elementos não saudáveis da psique se reforçam entre si. Então, a resiliência, a compreensão, a tolerância, né, a aceitação, elas mutuamente se reforçam e ampliam sua capacidade de agir na nossa personalidade e se manifestar no mundo das nossas relações, inclusive, sobretudo, da relação que nós temos conosco mesmo, ok? Temos aqui também a pergunta da Thelma Regina de Barros. Muito obrigado, Thelma, por sua pergunta. Como ser tolerante nesta vida tão acelerada? Olha, Thelma, que coisa legal. Veja o que a vida fez com o nosso aceleramento. Desacelerou. É, simples assim. A gente pode ainda não ter percebido. Eu até falei em uma das lives, não sei se foi numa aula com vocês, ou se foi num collab com alguém, que eu estava nesses 20 dias de viagem. Aí, isolamento social. Chego aqui no apartamento e eu continuo, mesmo aqui, a vibração psicológica é de, até que eu comecei a ver que o mundo estava dizendo, é outra vibe. É preciso desacelerar. Inclusive, eu acho que o nosso organismo, nosso corpo, a nossa mente, estava ficando intolerante com a aceleração. Estava provocando ansiedade, burnout, síndromes, angústias, conflitos, porque não havia tempo para parar. Não havia tempo para o silêncio. Não havia tempo para um diálogo, porque a gente dialogava com o outro respondendo no WhatsApp. A gente dialogava com o outro vendo a TV. Pode ser que você ainda esteja fazendo, não você que perguntou, mas todos nós, pode ser que alguns de nós ainda esteja fazendo isso e aí não entendeu esse chamamento agora da vida. Para que a gente também tenha a capacidade de aceitar esse momento e não... Eu acho que, eu
eu penso, inclusive partindo de mim mesmo, que o ganho, claro, estou falando de alguém que está podendo estar um pouco mais tranquilo em casa, não estou falando de uma pessoa que está desesperado porque não está mais conseguindo pagar um boleto. Mas entenda, o ganho de estar em casa mais tempo, hoje para mim, é algo que já era uma coisa que eu estava querendo fazer, mas que agora, o prazer da convivência com minha esposa, do convívio comigo mesmo, tem sido tão intenso que eu vou sentir saudade desse momento, embora eu também queira que o mundo volte a funcionar, né? Com muitas das coisas que a gente tinha, mesmo com muitas modificações, mas eu não quero me permitir mais entrar num frenesi de violência comigo mesmo, entende? Então, a vida está nos chamando para um processo de desacelerar e a gente tem que aprender com ele. Porque daqui a pouco ela volta, mas nós podemos fazer uma escolha diferente. De voltar e fazer num ritmo mais humanizado, mais respeitoso para conosco mesmo e com as nossas relações. Né? Porque parece aquele filme Clique. A pessoa fica acelerando cada capítulo para chegar ao final do sucesso da vitória e não aprendeu no processo, porque não viveu cada momento, curtiu cada história, cada fala, cada momento particular que a gente está vivendo. Hoje eu tenho feito um exercício, agora há pouco antes de vir aqui para a live, eu e minha esposa, a gente fez um café, né? E a gente estava tomando um café. Pô, e aí, poxa, tomar um café com biscoito creme crack, assim, sabe? Uma coisa, puxa. Ela falou assim, pô, é tão legal tomar um café com biscoito creme crack, assim, sentado, né? Assim, bem, muito. Quando você está correndo, você come biscoito, toma um café, nem conversa com o outro, você nem sente que tomou o café, que está sentado. Agradecer por ter o café, por ter o biscoito, por ter a companhia. Nem isso a gente consegue ser grato, né? Vamos aproveitar esse processo aqui. Temos a pergunta da Carolina Maciel. Seja muito bem-vinda também, Carolina. Muito obrigado por sua participação e pela pergunta. Como melhorar a mim e o que me incomoda no outro? Nunca entendi esse contexto. Pode dar um exemplo? Como melhorar em mim o que me incomoda no outro? Ah, tá. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, né? O que a gente diz? A relação especular. O que o outro faz que me incomoda em grande parte, não é somente isso. Em grande parte, o que o outro faz me incomoda porque está refletindo algo em mim que eu não quis enxergar ainda. E aí, muitas vezes, esse exercício. Por que eu acho essa pessoa tão arrogante? Por que eu estou tão irritado ou irritada com o exibicionismo dessa pessoa? Porque aí vamos imaginar situações. Porque isso eu tenho também. Ou porque eu não tenho a coragem de ser tão exibido ou exibido quanto ela. Porque eu queria estar fazendo isso que ela está fazendo mesmo. E eu estou, no fundo, muito irritado ou muito irritada comigo porque eu não estou tendo essa coragem. Então, no fundo, tenho muitos processos nossos. E aí, o que é que eu faço? Essa energia completamente ineficiente de tentar ficar irritado ou irritada com o outro, de tentar mudar o outro, eu deixo de gastar porque ela não funciona e passo a, agora que eu enxerguei por esse ser aqui, o que tem dentro de mim, então eu vou trabalhar. Porque de repente eu preciso ter essa coragem que essa pessoa tem. E eu estou chamando ela de exibida, mas na verdade ela é corajosa, não é exibida, né? E é mais fácil para mim dizer que essa pessoa é exibida, porque aí eu não digo que ela é corajosa e eu não tenho que ser corajoso também, ou corajosa também. Então, muitas vezes eu preciso dessa compreensão até para ver que o outro nem é aquilo que é ruim que eu estou pensando. Na verdade, o que me incomoda é o bom que ele tem, o que ela tem, que eu acho que é ruim para ficar mais confortável com o meu ego. É nesse sentido que a gente fala que trabalhar através do que eu enxergo no outro pode ajudar a minha própria compreensão e meu amadurecimento. E na medida que isso acontece, eu vou aceitar o comportamento do outro. Tá bom? Temos aqui também o Antônio Passos. Muito obrigado, Antônio. Rossandro, essas considerações se aplicam às organizações? Com que adaptação, como as projeções, por exemplo, se aplicam à organização em que trabalhamos? Olha, mas Antônio, demais, demais. Tem um livro que eu acho muito legal que chama-se Gerir Subjetividades. Porque é o seguinte, eu falo muito para empresas, né? O que são empresas? A empresa é um CNPJ, é o número da empresa no cadastro da associação comercial da sua cidade, do seu estado. O CNPJ é uma abstração jurídica. Uma empresa é o que a gente chama de abstração jurídica. Ela de fato, ela não existe. Ela é uma criação jurídica. Tem uma empresa, tem um nome, tem uma logomarca. A empresa, no fundo, são os CPFs que estão dentro desse CNPJ.
São as pessoas. Tanto que, num dos artigos que eu li sobre essa questão do isolamento social, volta, não volta, não volta, aqui nem está nessa polêmica, eu entendo toda a necessidade de querer voltar a trabalhar, de quem tem uma empresa não querer quebrar, ao mesmo tempo entendo o medo da contaminação e da gente subir o pico epidêmico, enfim. Mas uma pessoa colocou assim, foi no Twitter que ela colocou, não lembro exatamente quem foi. O que a gente está falando é de CNPJs continuarem em isolamento social, ou os donos do CNPJ, mas mandando os CPFs para contaminação. Né? Ou seja, empresas são feitas de pessoas. Ela não é o prédio, não é a sede, não é a fábrica. Né? Ela é feita de pessoas. Mesmo que tenha muito robô, tem uma pessoa ou mais que opera os robôs. Então, essas relações elas vão passar para o processo de transferência, sim. Sobretudo porque, Antônio, nós passamos mais tempo com as pessoas do trabalho do que com as pessoas da família, se você for observar, numa conta básica. A gente acorda, né, aquela coisa daquele frenesi que a gente estava antes, toma café e corre. Seja pegar um ônibus, uma moto, um carro, um metrô, enfim, para ir para o trabalho. Dependendo do tamanho da cidade, você tem que sair muito cedo. São Paulo, por exemplo, às vezes você perde 2 horas no trânsito para ir, 1 hora e meia para voltar, ou 2. Então, no fundo, você passa mais tempo com as pessoas do trabalho, porque o tempo que você passa em casa é início de manhã, fim de noite e dormindo. Então, a maior parte do tempo que a gente passa em casa é dormindo. Se você colocar na conta do lápis, mesmo colocando o final de semana como um momento que você fica com a família, ainda assim, o tempo no trabalho de convivência acordado, desperto, consciente, é maior do que o tempo com a família. Portanto, a tendência de ter estresse, adaptação, transferências inconscientes nas empresas é exatamente essa. Inclusive, o fato que muitas empresas me chamam para dar palestra, inclusive eu tenho feito isso agora online, é exatamente porque essa demanda emocional é muito alta. E agora, lamentavelmente, nós já estamos tendo um conjunto de pessoas que estão extremamente abaladas com tudo que está acontecendo e vão voltar para o ambiente de trabalho profundamente abaladas. Por exemplo, na Itália já tem registros de quase 70% de população italiana com ansiedade e depressão, assim, variando entre picos de ansiedade e níveis de depressão. Essas pessoas vão voltar a trabalhar num ambiente que já tinha suas dificuldades, suas rixas, suas competições, e ainda com todo o trauma de perda de pessoas queridas, pessoas amadas, luto não elaborado porque não enterrou. Então, você imagina a dinâmica que já é complexa no mundo da organização, ela vai ganhar um teor de complexidade ainda maior, de tal modo que a gente também tem que se preparar para nos acolhermos uns aos outros, desde já, inclusive, se for possível. E se você é uma pessoa que está na gestão, é preciso imaginar que é preciso começar a acolher desde já, porque são essas pessoas que vão nos ajudar nas organizações a reconstruir tudo e começar de novo. Tá ok? Temos aqui a Roberta Marcela. Roberta, também muito obrigado por sua pergunta aqui. Participação, esqueci de trazer água, gente, não dá para isso, senão o microfone não vai comigo, mas tudo bem, daqui a pouco, quando terminar, eu bebo água. Como compreender o outro em uma sociedade cada vez mais marcada, mais mascarada pelo ideal de vida criado e desejo pelo mundo virtual? Inclusive, esse mundo virtual e essa sociedade idealizada fala muito das carências. Pessoas que são mais integrais, no sentido de se perceber e se aceitar como são, elas têm pouca necessidade de criar personagens, sabe? Ou de atender a ideais. Elas estão muito menos presas aos ideais. Aliás, quanto mais preso eu sou aos padrões externamente estabelecidos, mais baixa meu nível de aceitação e felicidade. Porque os padrões externamente estabelecidos mudam, e mesmo os que não mudam, eles são sempre níveis de exigências que eu não posso atender a lista toda. Então, você teria que, imagina num ideal completamente alucinado, você teria que ser a pessoa mais poderosa do mundo, a pessoa mais bonita do mundo, a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais atraente do mundo, a pessoa mais boa emocionalmente e moralmente do mundo. Então, é impossível isso. De modo que esses padrões externamente estabelecidos provocam um profundo mal-estar. E a virtualização da minha identidade, criando personagens em redes sociais, ou mesmo provocar profundas exigências na minha própria existência, apenas me massacra ainda mais. Observando isso, compreendendo isso, eu posso. Olha aí o ganho que eu tenho.
Eu posso entender que eu não preciso entrar nesse frenesi. Eu posso não comprar todos esses padrões que se estabelecem, que muitos deles são doentes e são extremamente constrangedores para uma vida humana. E eu posso, inclusive, vendo como o outro faz e como o outro sofre, não fazer isso. É uma forma também de compreender. É uma forma de perceber. Porque mesmo quando estou criando um personagem, esse personagem é baseado em meus desejos de satisfação infantil, em coisas mal resolvidas, na necessidade de aceitação que eu ainda não tenho. Então, sempre está se remetendo a padrões que eu consigo enxergar, mesmo nesse personagem que parece criar uma cortina de fumaça ainda maior sobre a minha real circunstância interna e minha personalidade. Tá bom? Temos aqui a Luciene Secopieri. Muito obrigado também por sua pergunta, Luciene. Rossando, na quarentena estou muito menos tolerante. Quanto mais ela demora, menos eu tolero as outras coisas. Isso é esperado? Eu recebi um print de uma conversa de WhatsApp que era assim. Olha, eu preciso conviver, eu preciso sair de casa, eu não aguento mais, eu quero ir para o shopping. Aí a pessoa diz assim, fulano, aproveite esse momento, o momento que a vida está te chamando para te conhecer. Aí ela responde, eu já me conheci, sou insuportável. Ou seja, muitas vezes, eu entendo aqui, não estou dizendo que é o seu caso, Luciano, mas é que talvez você ainda não parou para aceitar essa realidade como ela é e aprender com ela. Você ainda está lutando com ela. Se você está lutando contra ela, lutando contra o isolamento, contra a pandemia, contra a realidade, você vai sofrer muito. Aí você vai ficar intolerante com você, com as pessoas. Tem uma hora que você tem que, peraí, o que a vida está querendo dizer, pô? Está querendo dizer para todo mundo, por que eu não vou ouvir? Tem que ter um aprendizado. A dor traz aprendizado. Eu preciso parar para escutar. Senão eu vou ficar no conflito de não aceitação de mim, dos outros e da realidade. E o nível de intolerância vai aumentar cada vez mais. O que eu disse em algumas lives é que é normal estar normal nesses dias anormais. Então a gente tem que aceitar um pouco que a gente está muito mais instável do que a gente estava antes. As empresas estão instáveis, os países estão instáveis porque nós estamos num momento de profunda incerteza. E momentos em que há profundas incertezas, nós ficamos extremamente abalados porque nós adoramos um mínimo de previsibilidade para agir. Só que esse é o novo real, é o novo normal. E a gente precisa viver com ele. Ele tem um momento que ele vai acabar. Mas, por enquanto, é a realidade como ela é. Tá bom? Temos aqui a Sandra Lima. Muito obrigado também, Sandra, por sua pergunta. Como ter compreensão sobre o momento em que vivemos e o mal-estar de ter uma boa casa e tanta gente que não tem o mesmo que eu? Isso é uma coisa comum, que pessoas que têm sensibilidade, sabe, que tem um pingo de caridade na alma, sentem. É comum. Eu, em muitos momentos, sou tomado de gratidão a Deus por ter onde dormir, um apartamento para morar, mas ao mesmo tempo eu percebo a quantidade de gente que não tem, pessoas que me cercam até, né? E eu fico entre a gratidão e a preocupação. Mas eu não posso deixar de usufruir daquilo que eu conquistei num trabalho honesto, mas esse usufruir não pode ser a um ponto tão egoístico que nesse momento, mesmo antes, mas sobretudo nesse momento, eu não possa também distribuir um pouco do que a vida me ofertou, mesmo que tenha sido pelo meu trabalho, porque não foi só pelo meu trabalho, foi pelo da minha mãe, foi pelos meus professores, pelas pessoas que me amam, foi por vocês que me seguem nas redes sociais, que gostam do trabalho. Então, todos nós somos resultado de muita gente, então a gente tem que ajudar nesse entorno as pessoas, a gente tem que ajudar as instituições, as pessoas fazem apelos, eu faço parte da Fraternidade Sem Fronteira, a gente fez campanha recentemente, a gente tá, sabe, asilos e fralda para lá e leite para cá e cestas básicas para lá. Uma das coisas que diminui o desconforto, é provocar conforto na vida dos outros. Mas eu não posso não usufruir do que eu vivo, mas não posso me acomodar e não servir. Entende essa dinâmica? Eu sou grato, aceito e vivencio a experiência das minhas conquistas, mas também sou uma pessoa solidária, procurando diminuir a dor daqueles que não conquistaram as mesmas coisas, sobretudo porque existe injustiça nesse mundo ainda muito forte, e nós precisamos ser um ser humano responsável socialmente, a ponto de querer ser alguém que minimiza essas diferenças
sabe? Que tenta mitigar essas distâncias para diminuir a dor das outras pessoas, o que vai nos garantir um sono tranquilo. Que não é apenas ter uma conta bancária minimamente legal, que consegue lhe deixar tranquilo aí 6 meses com o comércio fechado, com a vida sem voltar, seu apartamento quitado, boletos pagos, mas dormir sabendo que tem mães que não deram um leite para o seu filho. Isso sempre aconteceu. E o mundo sempre nos chamou para agir, mas agora ainda mais. Vamos aproveitar, porque eu acredito que algumas pessoas que nunca pensaram sobre isso estão sendo chacoalhadas para pensar sobre a importância de agirmos. Os governos, as instituições, as leis, elas têm que ser mudadas para o momento de emergência e atender os vulneráveis. Mas nós não podemos esperar apenas que as instituições e os governos façam, porque nós também temos um poder muito grande de fazer. Temos aqui a Cristiane Rossi, muito obrigado também, Cristiane. E qual é o limite da tolerância no caso de pais com filhos para que não sejam flexíveis demais e o deixemos sem limite? Cristiane Rossi, essa é a grande temática do que eu falo em todo canto. Inclusive a motivação desse livro aqui, eu estou só com Help Me Eduque, né? Grande parte dos vídeos que viralizaram na internet é minha fala sobre educação de filhos, baseado especialmente na minha vivência como terapeuta e, sobretudo, na minha relação com meus pais, especialmente com a minha mãe. Porque, obviamente, a gente sabe que saímos de uma sociedade em que havia uma educação muito repressiva e nós tínhamos que mudar esse modelo de família, obviamente, tem que ser feito, porque havia realmente coisas nessa família do passado que não eram bem-vindas, que precisavam ser modificadas e avançadas. Mas na ânsia de fazer isso, é um processo que a gente chama de pêndulo histórico, eu saio desse extremo para o outro. Saímos de uma sociedade repressiva para uma sociedade permissiva. A sociedade repressiva traz traumas. A sociedade permissiva desconstrói competências. Ao final, a gente percebe que hoje essa tem tido muitos problemas. Temos hoje, nessa sociedade, em que os pais queriam mudar o modelo antigo para o modelo novo, radicalmente, sem manter aquilo que funcionou como disciplina, respeito, né? Marcar os papéis, empoderar gradualmente os filhos, dando autonomia gradual, né? Dando liberdades graduais, não a criança de 5 anos de idade, liberdade e autonomia, ela não tem maturidade para isso. Saímos de uma sociedade extremamente repressiva para uma permissiva e houve uma desconstrução de certos equipamentos emocionais para lidar com o mundo. O grande objetivo desses pais daqui, que foram criados aqui e queriam filhos criados num outro modelo, era que eles fossem mais felizes. Mas veja o que é desejo e o que é realidade. Uma coisa é eu desejar isso, outra coisa é eu conquistar isso. Primeiro que os pais do passado, eles queriam que nós tivéssemos a capacidade de nos tornarmos felizes e não de provocar a nossa felicidade. Eles, do modo deles, repetindo padrões de vários séculos de modelo familiar, eles passavam de um para outro, com todos os defeitos também, virtudes, mas basicamente construa competências, seja um homem bem, uma mulher de bem, disciplinado, estude profundamente, seja respeitoso, papapá, mesmo que às vezes de forma muito violenta isso era passado, para que a gente pudesse construir competências para viver no mundo. Aí uma geração entendeu, resolveu inverter a ordem e querer tornar as crianças felizes sem construir as competências para que elas construíssem a sua felicidade. E aí a gente criou um descompasso e o resultado é a geração mais suicida da história humana, mais depressiva, que mais tem pânico. Obviamente, essa geração atual não só tem defeito, ela é mais cooperativa, ela é mais ecológica, mais colaborativa, mais compreensiva, mais tolerante, né? Mas ela está mais fragilizada. Então, entender que a disciplina é uma forma de criar anteparos emocionais para construir competências para lidar com o mundo e construir a felicidade é importante. Por isso, de uma forma muito clara, é preciso que os pais aproveitem esse momento e vejam que educação deram, porque eles estão vendo como é que o filho está o tempo inteiro em casa, né? Aproveitando, inclusive, o dia de hoje, que é o dia do educador, né? Da educação, para que a gente possa lembrar da importância desses educadores, porque muitas vezes nós maltratamos, muitos pais maltratam nas escolas pessoas que passam o dia com 50 filhos dos outros e muitos pais não estão suportando estar com o próprio filho em casa, que fica um profundo aprendizado sobre o que está acontecendo agora. Temos aqui a pergunta, não estou dizendo que é o teu caso, tá? Estou aproveitando para responder e dar esse recado para as pessoas. A pergunta da Sônia, muito obrigado. Sônia Alzugir.
Existe o perigo da tolerância virar pena? Existe. E aí você... E o outro pode até aproveitar-se disso, sabe, Cris? Porque, aliás, Sônia, o outro pode até aproveitar disso e sempre fazer de vítima, para você ter peninha e continuar tolerando comportamentos que não devem ser mais tolerados. A pessoa percebe a dinâmica, que você fica com compaixão, uma compaixão, não uma compaixão no sentido amplo, maduro de perceber o outro, mas também solicitar dele um amadurecimento, mas de tolerar o que não deve ser tolerado. A pessoa continua não fazendo o que tem que ser feito, aquilo que é obrigação dela, e aí você fica com peninha. Então, cada um, mesmo que tenha suas fragilidades, suas dificuldades, mas cada um tem tarefas a cumprir, tem papéis a cumprir e tem coisas a fazer, né? E precisam fazer isso. Não adianta esse joguete de manipulação chantagista ou de peninha para que a gente fique lá suportando coisas que não deveriam mais ser suportadas. Até para o crescimento do outro. Temos aqui a Cris Moreira, muito obrigado também por sua pergunta. Como posso melhorar o relacionamento com subordinados no trabalho quando há resistência por parte deles? As resistências são mútuas, né, Cris? A gente tem que perceber muito isso. Quando você coloca o termo subordinados, talvez seja na sua empresa que chame isso, né? Mas as pessoas que estão numa equipe com você. Quando a gente coloca subordinado, parece simples isso, mas a palavra pode parecer que a gente ainda está percebendo o outro como alguém que tem que se subordinar à nossa forma de ver o outro. Nós vivemos um momento atual em que as pessoas, elas cada vez mais precisam ser empoderadas. As pessoas não toleram obedecer sem lógica, sem participar, sem comungar das ideias. As pesquisas mostram, por exemplo, que quando a empresa decide fazer uma mudança, e ela se reúne lá, a elite da empresa lá, no escritório lá em cima, e vamos fazer isso a partir de agora, e comunicam na reunião, a adesão é mínima, mínima, porque as pessoas não foram escutadas, porque as pessoas que trabalham conosco, segredo, gente, quem trabalha com a gente também tem cérebro, elas podem contribuir. Então, talvez, mesmo mantendo a hierarquia, que é natural, você está num canto que você conquistou, mas olhar com um pouco mais de simetria esse outro, porque muitas vezes o que ele quer é ser percebido, ser escutado. Não estou dizendo que é o teu caso, estou aproveitando para dar um exemplo mais geral. É preciso que o outro seja respeitado, escutado, compreendido, para que as pessoas entendam que de fato ali é um grupo e não manda, obedece, sabe? Mas colaboram para construir resultados. Aí há muito mais harmonia, né? E as pessoas têm uma tendência maior de adesão. E aqueles que insistirem em uma organização extremamente benfazeja, bem azeitada, de super compreensão, aí cabe a você e a quem está nesse processo todo decidir se aquela pessoa está pronta ou não, se já foi dada todas as chances ou não, se ela foi oportunizar todas as chances ou não, e depois que você tiver esses dados, completamente decidir se ela ficou ou sai. Temos aqui a última pergunta da Edna Santos. Também muito obrigado, Edna, por sua participação aqui. Rossandro, poxa, Rossandro, nessa quarentena, minha tolerância está em níveis críticos. Ser mãe, esposa, dona de casa está complicado. O que fazer? Quero tempo para mim. Gostei do mim. Edna, todos nós estamos... claro, não há como negar que a gente tem um nível de machismo danado na sociedade, que a mulher termina sendo sobrecarregada. Apelo aos homens, para que a gente divida as tarefas, gente. Poxa, até ela falar assim, tem até pesquisas que mostram que os maridos que participam com as esposas da tarefa doméstica geram um sentimento de gratidão por parte delas, que nem precisava, porque é a obrigação junto fazer. Não é tipo assim, eu estou fazendo porque eu sou melhor, não. É um trabalho de parceria. Os filhos são dos dois, a casa dos dois, a louça é dos dois. Mas o povo não entende. Então, quando faz de bom grado, a mulher fica tão grata que a pessoa namora mais. Então, que fica a dica para os caras que estão nos escutando hoje aí. Amigos, vamos colaborar para que a gente tenha momentos mais alegres nessa quarentena de isolamento com aquecimento, né? Então, mas basicamente, é preciso comunicar essa família, é preciso mostrar essa família e muitas vezes exigir, senão você está tolerando que as pessoas te abusem e você não esteja teu espaço, não tenha teu espaço, teu momento. Mas a maior parte das pessoas que estão, inclusive com crianças pequenas, estão realmente passando por momentos críticos, porque as crianças estão brigando entre si, às vezes o espaço é apertado, elas não estão tendo tempo de se expandir, elas têm uma energia muito grande, elas precisam estar aí correndo, administrar tudo isso ao mesmo tempo agora, ó, não se cobre, tá sempre bem, não dá,
sabe? Tem hora que não tem como. A gente também tem que aceitar o momento que a gente não está bem e experimentar isso. Não pode, sabe, vou sufocar o quanto eu estou mal, mas comunica, pede e muitas vezes exija para que você também tenha respeito e tenha o seu espaço. Gente, muito obrigado. Um prazer enorme a gente estar aqui junto nessas lives. Continuaremos fazendo as lives. Que bom que deu tudo certo de hoje, está tudo funcionando. Consegui comprar um equipamento novo que chegou recentemente na Amazon. E a gente está querendo aqui dar esse melhor para vocês, tá? Um beijo no coração de todos. Amanhã tem uma live muito legal com aquele jovem que ficou dirigindo todo aquele processo lá em Brumadinho, profissional, que a gente sabe quem é, mas eu não posso citar para não comprometer a instituição, que ele faz parte, enfim. Mas ele estará conosco, ele foi o representante, quem falava sempre com a imprensa quando aconteceu a tragédia de Brumadinho. Amanhã às 5 da tarde eu vou estar com um collab com ele no Instagram. Sejam todas e todos muito bem-vindos, teremos coisas bem legais aí, tá vindo um monte de parceria massa para a gente trazer o melhor para vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Espero que tenha podido ajudar mais uma vez na noite de hoje. Beijo no coração. Vamos encerrar então a live. Vamos lá, aqui. Encerrar toda a missão. Parar.